Salve, salve pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou o Dri e hoje a gente está no primeiro episódio do Dri Podcast. E hoje o meu convidado, ele é barbeiro, educador, palestrante e também empreendedor. Victor Zapati, se apresenta aí, meu irmão. Boa noite, Dri, tudo certo? Então, acredito que a galera já deve acompanhar a gente nas redes sociais, mas para quem não me conhece, né, eu sou Victor Zapati, tenho 20 anos, sou numa cidade de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, a gente é gaúcho, e fazem 6 anos aí que eu tô na profissão. De 2 anos e meio pra cá foi onde a galera começou a ver mais, acompanhar mais, onde deu uma crescida maior, né, deu uma bombada nos conteúdos. Mas basicamente a gente começou com a barbearia. Hoje a gente tem um pouquinho mais de conhecimento, consegue passar mais, vou falar assim, mais visão em outros ramos também, né? Não só dentro da barbearia, mas com palestras, com mentorias, com cursos de corte de cabelo em si. Então hoje o leque ele abriu um pouquinho, né? Expandiu bem mais, né? O cara não ficou só na bolha da barbearia, né? Não ficou só cortando o cabelo, né? Não que seja errado só cortar cabelo também, né? Mas se a gente tem a opção de expandir, por que não? Esse é o X da questão, né? E, cara, já aproveitando pra esse gancho aí, como que foi o teu começo, assim, sabe? Tipo, quando tu decidiu, cara, eu acho que eu quero ser barbeiro, e aí tu correu atrás, como foi esse início, assim, sabe? Meu início, eu tinha 14 anos, fui cortar o cabelo. E pra cortar o cabelo no cara que eu queria cortar, precisava agendar de 2 semanas antes, e era um dos caras mais caros da cidade. Aí eu falei, opa, tipo assim, já é diferente, né? Sim. E aí, chegando lá, olhei ele na barbearia cortando o cabelo, de calção. Ele tava, tipo assim, de calção branquinho, chinelo, camisa, né? Que hoje a gente não trabalha mais assim, mas né, há 6, 7 anos atrás trabalhava. E aí ele tava debaixo de um ar-condicionado, escutando música, dando risada com os amigos e ganhando dinheiro. Eu falei... Nossa. Ó, calma. De resenha apareceu. Eu falei, velho, que isso? Tipo, qual é a profissão? O que esse cara faz? Como que ele chegou nisso? Que massa isso aí. Pô, mano, cara, cortar cabelo, né? Fazer o que ama. Ouvir uma música boa o dia inteiro, debaixo de um ar-condicionado, ganhando dinheiro na resenha com os amigos. Eu falei, velho, talvez isso pode ser uma profissão massa, né? Na minha família, a gente é em 4, né? Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. E naquele tempo, meu irmão morava com a gente. E a gente tomava café da tarde todo dia junto. Então, tipo assim, dava 17h20, a mãe arrumava o café da mesa, 18 horas por ali, o meu irmão chegava, a gente sentava todo mundo na mesa pra tomar um café. Nesse dia, era uma quarta-feira, eu voltei com esse insight, mas acabei não falando pra ninguém. Sentamos na mesa, começamos a conversar e tal. Meu irmão largou do nada assim, ele falou, Vi, por que tu não faz um curso de barbeiro e tal? Vejo que essa onda de barbearia tá crescendo e tal. Daí eu, né, deu uma estrelinha. Eu falei, por que você tá falando isso? E era tipo, Deus confirmando já a tua ideia. Era nesse pique. Eu falei, véi, por que você tá falando sobre isso? Tipo assim, hoje eu tive essa vontade, por que tá falando sobre isso? Daí eu contei, né, pô, hoje eu fui lá na barbearia e tal, achei muito massa, o cara se divertindo com os amigos, a agenda tava cheia, o cara debaixo do ar-condicionado escutando uma música. Eu falei, véi, que profissão massa, véi, muito massa. Beleza, a gente acabou passando essa ideia pra frente. Porque a minha mãe queria que o meu irmão fosse do ramo da beleza. Só que no tempo dele, meu irmão ele é 14 anos mais velho que eu. Então ele tem 34 hoje. E aí, no tempo dele, havia muito mais preconceito, tá ligado? Dentro de salão de beleza e barbearia. Tipo, era uma coisa que não tinha muita barbearia. Era tudo salão e quem trabalhava no salão, tá ligado? Sim. Então meu irmão não quis. Meu irmão falou, tipo, mãe, o que eu vou querer com isso aí? Tipo, não é pra mim. E aí acabou que não quis e a minha mãe queria que ele fosse, né? E aí a gente acabou comentando, a minha mãe já, tipo, meio que se ligou, falou, tipo, pô, era uma vontade que eu já tinha, e agora talvez, sei lá, possa se cumprir e tal. Sábado, isso foi na quarta-feira, sábado a gente foi pagar as contas, né, eu e minha mãe, e aí naquele tempo, tipo, não tinha cartão, era tudo no dinheiro, né. E aí a gente foi pagar as contas no centro da cidade e tal, e aí eu enxerguei uma escolinha lá, curso de barbeiro profissionalizante, eu falei, ô mãe, vamos lá, só pra ver como é que funciona. Vamos lá só pra... Não precisa acertar nada. Vamos só ver como é que funciona, como é que é o curso, o que aprende, o que não aprende e tal. Daí ela me olhou assim, ela falou, tu tem certeza que tu quer ir lá? Eu falei, tipo assim, tenho vontade de ir lá. Ela falou, tá, vamos lá. Aí, a gente foi lá, eles apresentaram o curso, mostraram tudo os módulos, como é que funcionava cada aula, o que era aula prática, aula teórica, o que o cara aprendia, o que não aprendia. E aí a gente se interessou muito, né? E aí eu tinha 14 anos. Quando a gente foi, a gente criou um interesse. E graças a Deus tinha a condição de pagar o curso. Só que aí o cara me olhou, a gente ia fechar o curso. O cara me olhou e falou, não, ele não pode fechar. Porque ele tem 14 e tem que ter 15. Aí a minha mãe falou uma frase que provavelmente pode mudar a vida de qualquer um. Ela falou assim, tá, e se eu pagar à vista?
tá ligado? Na hora mudou. Aí ele falou, não, daí pode. Uhum. Tá ligado? E aí a gente fechou o curso, graças a Deus, tipo, tinha a condição financeira pra isso, se eu não me engano, era tipo 4 mil reais. 4 mil reais, mano, há 6 anos atrás. Nossa, hoje é muito grana. dinheiro, mas há 6 anos atrás era muito mais dinheiro do que é hoje. E aí lá a gente pagou e começava não na próxima terça, na outra. E aí eu fiquei muito nervoso quando eu fui começar. Pedi pro meu pai ir comigo, falei, pai, entra comigo lá e tal, na primeira aula, depois eu me viro. Quando eu fui entrar pra sala, o meu barbeiro que eu tinha me inspirado era o meu professor. Uau, tá ligado? trita. Então, tipo assim, a gente já era amigo, a gente já conversava, a gente já trocava contato. E aí, essa intimidade maior me ajudou muito. Sim. Porque ele sempre me deu, tipo assim, uma atençãozinha a mais. Porque era um moleque de 14 anos fazendo um curso com, tipo, 25 mais e tendo os mesmos resultados, entendeu? Só que menos tamanho, tipo, bem Sim. caçulinha assim. Magrinho, e aí, pequenininho. tá ligado? E aí, ele me deu uma atenção muito legal, tanto que depois que acabou o curso, nesses cursos... Tu fez curso iniciante, Sim, assim, desse pique. Tu sabe que a gente não aprendia muita coisa, Nada, né? Tipo, Tipo, o básico do básico. Mano, é tipo assim, os caras te ensinavam o básico pra eles te venderem o curso avançado depois, tá ligado? Isso aí. E aí eu aprendi pouca coisa, tipo, passar uma 2 do lado e cortar o topo com a tesoura. Isso. E aí fazer uma barba ali. Então, tipo assim, ele sabia disso. Só que dentro do contrato dele, do barbeiro que tava educando, ele não podia passar mais do que isso porque a escola queria vender o avançado depois. Então, como que ele pôde me ajudar bastante? Sou grato até hoje, converso com ele, tenho contato com ele até hoje. Ele me chamou, ele deu 2 workshops. Aí eu fui de aluno, sem pagar nada, e o outro eu fui de modelo. Então, nesses 2 workshops eu já consegui me ligar em muita coisa já consegui, tipo, aprender muita coisa que eu não tinha aprendido no curso lá. Porque no workshop ele passou um conteúdo avançado. E aí eu fui a primeira como aluno e a segunda de modelo, tipo, entendendo real o que ele fazia, né? Sendo modelo, tu tem uma percepção diferente do que sendo aluno do curso e tal. E aí foi onde eu consegui criar uma experiênciazinha pra começar a caminhar depois. Aí depois trabalhei numa barbearia que era, tipo, era salão / barbearia. Então, tipo, tinha um salãozinho, uma portinha, a barbearia do lado. Aí, tipo, não tinha, ninguém sabia que tinha uma barbearia, então, tipo, ganhava R$50 semana. Cortava, tipo, nenhum cabelo, eu cortava, tipo assim, ó. Hoje amanhã nenhum, depois um, tá ligado? Tipo, eu passei por essa fase. Mano, Passei por 3 meses isso aí. E continuou, mano. Continuei. Depois eu fui pra uma outra barbearia e era no centro da cidade. Aí foi onde eu consegui criar uma experiência maior e ganhei uma visibilidade também. Então, tipo assim, início e sempre, eu acho que na barbearia. O que eu posso dizer que me ajudou bastante? Eu não era o mais rápido, nem o que cortava melhor. Mas eu atendia muito bem, mano. Tipo assim, Isso aí. eu sempre soube fazer as perguntas certas. O que é fazer as perguntas certas? Tipo assim, eu nunca vou te perguntar algo que tu possa me responder com sim ou não. Tá ligado? Tipo, eu nunca vou te perguntar, o dia tá bonito, tá? Acabou. Não, tipo, Dre, qual foi, sei lá, o melhor dia da tua vida? Pra ter que pensar. Sim. Então, tipo assim, eu sempre soube fazer um pouquinho dessas perguntas e aí o cliente se sente muito bem. Entende? Então, o meu atendimento sempre foi muito bom. E eu sempre ganhei muito no marketing de indicação. Então, como que acontecia? Às vezes os caras cortavam, tipo assim, enquanto eu cortava um, o cara cortava 3. Tá ligado? Depois de um tempo, esses 3 que esse cara atendia, um voltava. Do um que eu atendia, ele voltava e trazia mais um. E aí, com essa crescente, com esse tempo, né, dando tempo ao tempo, eu consegui pegar, tinha clientela, eu já tava atendendo bem, criei experiência e comecei a cortar legal. Então, teve um tempo que, tipo assim, eu cortava 3 enquanto os caras cortavam 1 e os meus 3 voltavam e traziam mais 3. Sim. Tá ligado? E aí, Por mano, indicação, foi uma tá. bola de neve assim. E desde novo, tipo, sempre priorizei muito atendimento. Parece que tava com a gente já de, pô, mano, talvez não é o corte de cabelo, mas é a atenção que tu dá pro cara que tá sentado na tua cadeira. Verdade. Tá ligado? E é isso que vai te proporcionar as experiências que ele pode ou não te trazer. Sim. Porque cortar cabelo, qualquer um corta. É. Se eu ensinar minha mãe a cortar, ela vai cortar cabelo. Sim. Mas, mano, tipo assim, conseguir criar conexão com o teu cliente, na minha visão, é o mais importante hoje dentro da barbearia. Porque, mano, quantas vezes, qual foi a última vez que tu foi numa loja comprar alguma coisa que tu foi realmente bem atendido, tá ligado? Tipo assim, eu já tive lojas que eu fui com dinheiro pra comprar e pela falta de atendimento, falta de dedicação, de atenção da vendedora pra mim, eu não comprei. Sim. Por falta de, tipo assim, não tava nem aí, As entende? pessoas parece que estão com raiva do trabalho delas, às vezes, Parece né? que elas não estão fazendo o que elas gostariam de Isso. estar fazendo, entende? Cara, eu lembro de uma pergunta que tu fez pra mim, né? Eu fui lá conversar contigo, né? Cortei o cabelo. E eu acho essa pergunta, eu também faço pros meus clientes, que é o que tu não gosta que faça no teu cabelo. E isso aí é muito raro de tu ouvir, né? As pessoas, tipo, tu chega na barbearia, tu senta, o cara já vem, larga a capa em cima de ti, o que tu quer fazer? E sabe, é tipo isso. E aí não, tu chegou, primeira coisa, tu não botou a capa em mim,
Falou, Dri, o que tu gosta do teu cabelo? Sim. E o que tu não gosta? Eu achei isso aí muito bala, cara. Eu faço também, sabe? E às vezes eu me esqueço, eu vou e boto a capa, eu tiro a capa e digo, mano, o que tu faz? O que tu quer fazer? Já tá no automático botar a capa. Às vezes tu já tá no embalo, assim, né? Mas eu achei isso aí muito foda, mano. Porque, tipo, o jeito que tu me tratou e que tu trata os clientes, assim... Eu também, sabe, tento priorizar muito o atendimento, sabe? Esses dias, sábado agora, o último cliente do meu dia, ele, na hora de ir embora, ele me deu um abraço, mano. Ele falou assim, mano, eu amo vir aqui, mano. Ele vem todo sábado, né? Ele falou, mano, eu amo vir aqui, eu amo trocar ideia contigo aí. Sabe? E a gente só conversa, tipo, que nem nós hoje, assim, sabe? Uns assuntos meio pra frente, trocando ideia, assim, sabe? Sem falar besteira. Sim. E, cara, o cabelo dele é, tipo, um degradezinho mais simples que tem. Basicão. Mas, ele faz na meia, assim, sabe? Nem na zero, Só que, cara, ele ama vir ali e eu sempre boto ele no último horário pra me atender ele mais de boa, assim, Tem sabe? um tempo, né, pra atender. Massa. É muito válido isso aí, mano. Mano, aí entra a questão das perguntas, mano. Tipo assim, parece que, tipo, o pessoal esquece de fazer perguntas. Tipo assim, ó, quando eu peço, o que tu não gosta que faço? Por quê? Porque às vezes, tu só tá lá na minha barbearia porque na última barbearia o cara fez uma coisa que tu não gostou. É verdade. Atendi um cliente esse dia, eu falei, pô, era o João, ele era tipo um menininho, acho que tinha 10, 12 anos. Falei, ô João, o que tu não gosta que faço? Aí ele falou, mano, eu não gosto que deixa muito curto aqui. Eu falei, mano, ganhei o cara. Eu só não vou deixar curto em cima que eu vou ganhar. É isso, tá ligado? Foi exatamente o que aconteceu. Deixei maiorzinho na parte de cima e tal, enfim. No final do corte ele tava, tipo, se alisando assim, falando, nossa, tá muito bonito, velho. Aí já era, mano. Tipo, e é uma pergunta simples, né, mano? Tá ligado? Tipo, que os caras não é? As pessoas, os barbeiros, eles esquecem de fazer, né? Porque, pô, o que tu não gosta? Eu gosto que deixa arrepiado o redemoinho. Mano, só não arrepia o redemoinho do cara, que o cara vai se encantar por ti. Entendeu? Tipo, é uma pergunta que o pessoal não faz, né? Tipo, o que tu vai fazer hoje? O mesmo de sempre? Não, beleza, já vai. Tá ligado? Não, mano, o que tu não gosta? O que tu gosta, pá? O que tu prefere que faça? Tá. Mano, isso muda o jogo, velho. Porque eu, como cliente, sinto que o barbeiro tá se importando comigo. E quando eu sinto que o barbeiro tá se importando comigo, é quando... Mano, nos dias de hoje, quem realmente se importa contigo? Agora, tu sentir que tem uma pessoa realmente se importando contigo, irmão, te ganha. Não importa se tu é o melhor ou o pior barbeiro, se tu faz o melhor fade ou o pior. Mano, o cara vai ir na tua barbearia por quem tu é. Tá ligado? O teu resultado vai ser uma consequência depois. Tem que ser bom e tal, é obrigatório ser bom. Mas, mano, tipo, o cara vai na tua barbearia porque ele comprou o Dri, porque ele comprou os apartes, porque ele comprou a nossa essência, porque ele comprou a gente, tá ligado? Ser bom no corte de cabelo é o mínimo. É isso aí. O resto é, tipo, a conexão com os clientes, a experiência que tu gera pro cliente, né, mano? Aquilo que tu fala da importância que tu dá pro cliente, sabe? Por exemplo, tu usa o exemplo ali do nome no vidro, sabe? No espelho. Eu não uso, sabe? Mas eu acho muito da hora isso aí que tu faz, sabe? De, tipo, trazer essa importância pro cliente dele se sentir importante, sabe? De se sentir, tipo, conectado contigo ali, saber que tu vai dar o teu melhor ali, saca? Isso, mano, conquista qualquer pessoa. O nome no espelho é muito massa, velho. Uhum. Porque, tipo assim, o teu nome é um lugar que tu ouve demais na tua casa. Sim. Tá ligado? Tipo, nem que a tua mãe esteja muito brava contigo, tu ouve teu nome. E aí, quando tu consegue relacionar o teu nome a algum ambiente, sempre vai trazer um ar de, tipo, mano, o cara me conhece, a minha casa é parecido, é bem-estar, tá ligado? Teu nome. E aí, na barbearia, a gente usa até um gancho, né? Pra ganhar mais clientes ainda. Que é, tu não pediu, mas tu pedisse, pô, por que meu nome tá ali? Aí tu chega no cara, pá, bota a mão no ombro do cara assim e fala, mano, porque nesse momento aqui tu é a pessoa mais importante do mundo pra mim. Sim. Mano, o cara derrete assim na cadeira, tá ligado? Por quê, mano? Porque, sei lá, mano, qual foi a última vez que alguém te falou que tu é importante pra ele? Tá ligado? Tipo, qual foi a última vez, que tu ouviu que tu é importante pra alguém? Tipo, às vezes, mano, a gente não ouve nem da mãe da gente. Às vezes nem a namorada da gente não fala. Às vezes o pai do cara não te fala isso. Agora tu vai numa barbearia cortar o cabelo e o cara te fala isso. Mano, é tipo assim, ó, é muito a mais, mano. Tipo, qual foi, entendeu? Aí o cara, mano, tu se sentiu importante, ganhou o maluco, velho. Tipo assim, ganhou o cara de verdade porque tu simplesmente se importou com ele. E é isso que falta nos dias de hoje. Sim. A galera tá muito se importando demais com cortar, fazer um fade bem feito. Mano, às vezes teu cliente nem sabe o que é um degradê bonito, o que é um degradê feio. Tá ligado? Às vezes teu cliente ele dá bola só pro pezinho se tá reto, se não tá. Então, tipo, por isso que o atendimento é tão importante. Por isso que eu sempre falo sobre atendimento, por isso que a gente tá lidando mais, tipo, com pessoa do que com cabelo, tá ligado? Porque o atendimento é muito mais importante, velho. Na minha opinião, tá ligado? Na minha opinião também. Eu considero 2 fatores essenciais pra barbearia crescer, assim, né? Que nem eu falei, o corte é o mínimo, saca? O atendimento e o espaço, sabe? Tu ter um espaço, não precisa ser o melhor espaço do mundo. Dentro das tuas condições,
um espaço bem organizado, bem arrumado, limpo, tu passar um pano no chão, um cheirinho bom no ambiente, uma música ambiente também, sabe? Não aquela música que tu não consegue conversar com a pessoa. Eu considero esses 2 fatores, assim, bem essenciais pro cara crescer dentro da... Cara, minha barbearia, eu tava comentando com a minha esposa hoje de manhã, eu não tô dando conta, né, de atender todo mundo, sabe? Tá bom, chegando... Amém. Amém, eu tô muito feliz com isso, sabe? Só que eu vejo que essa virada de chave, assim, do ano passado pra cá, onde eu até meio que me quebrei um pouco, sabe? Quando eu abri uma barbearia ali no centro, pra cá, pra agora, né? Essa mudança de mentalidade, tipo, cara, eu vou dar o meu melhor no meu atendimento, vou dar o meu melhor no espaço que eu tenho e nas condições que eu tenho, assim, isso aqui vai ser a melhor barbearia do mundo, sabe? Pra mim, assim, e pro cliente que vier aqui. E, cara, tá gerando um efeito, assim, ó, tá vindo gente de, tipo, do outro lado da cidade, assim, pega Uber pra ir na minha barbearia lá no bairro, sabe? Lá numa quebrada, assim, onde algumas pessoas têm até preconceito do bairro, sim, saca? E tem gente vindo de Uber lá, saca? Então, isso aí me faz me sentir um pouco importante, sabe? Saber que o resultado vem dessa conexão com as pessoas, do atendimento. Porque, tipo, o meu fade não é o mais top também, sabe? Até eu nem posto foto, assim, sim, de fade. É mais as pessoas vêm realmente pelo que eu sou, saca? É que, mano, tipo assim, tu gerou um valor pra aquilo. Entende? Tipo, tu gerou... Mano, aquilo não deixou... Tipo assim, como que eu posso falar? Tipo, pra ti aquilo já é o melhor lugar do mundo. Então, pra todo mundo que... Tipo, o pessoal não vai olhar pra barbearia, vai olhar pra ti. Beleza, Adri, o que é essa barbearia? Mano, isso aqui é o melhor lugar do mundo. Tipo assim, talvez não esteja hoje nas condições que eu quero que esteja daqui 10 anos. Sim. Mas, hoje é o melhor que eu posso. Tá ligado? Tipo... Ou faça o melhor que você pode nas condições que você tem, até não ter condições melhores, pra não fazer melhor ainda. É isso. Aí. Entende? Isso aí. Basicamente, mano, isso é muito foda. Por quê? Porque a barbearia já é. Tipo, se pra ti já é o melhor lugar do mundo, pro teu cliente, consequentemente, é também. Porque ele acredita em ti. Porque, pô, o cara senta na tua cadeira pra ser atendido por ti. Se ele não acreditar em ti, alguma coisa tá errada. Então, tipo assim, Dre, o que é? Cara, aqui é o melhor lugar do mundo. Irmão, tô no melhor lugar do mundo, cortando o cabelo com o melhor barbeiro do mundo. Já acabou, velho. Tipo, tu agregou um valor que às vezes o cara tem a própria barbearia e nem consegue olhar pra ela desse jeito. Isso aí. Ou às vezes só reclama do que não tem, que às vezes agradecer pelo que já tem. Muito isso, saca? Eu teve um período assim que eu tava muito de tipo... Porque eu acompanho... Tu é uma das pessoas que eu acompanho diversos barbeiros que já tem umas barbearias bem da hora, sabe? A gente sabe do nosso início, né? Sim. Eu já vi o teu início, como é que foi. E aí, às vezes, eu olhava pra barbearia do cara, assim, e dizia, pô, mano, eu queria que a minha barbearia fosse mais ou menos desse estilo, com... Inspiração. Me inspirando, assim, e aí eu não conseguia, sabe, ter aquela condição ainda de montar a barbearia desse jeito, um móvel sobre medida, uma parada mais... E aí, isso me frustrava um tempo atrás, sabe? Aí, depois que eu comecei a pegar essa ideia de, tipo, dar o meu melhor com o que eu tenho, aonde eu estou, sabe? Aí foi onde... Tá, e o que teve que mudar pra girar essa chavezinha assim? Cara, o que mudou assim foi... Na verdade, eu já vinha sempre melhorando, sabe? A barbearia. Dentro das minhas condições, eu vinha melhorando. Só que o ano passado, eu saí de uma barbearia... Eu meio que fechei minha barbearia. Desisti de lá, sabe? Sim. Por conta de estresse. Foi a época... Eu tava, sei lá, eu tava num período bem... Sei lá, mano. Eu tava passando por vários momentos difíceis, assim. E eu trabalhava no emprego fixo e de final de tarde na barbearia só. Porque o bairro que eu moro é bem pequeno. Geralmente o povo todo trabalha de dia e tal. E aí eu vinha meio que frustrado, assim, de chegar cansadão do trampo e ter que abrir a barbearia. E eu não tinha aquela questão que nós estávamos falando antes em off ali do respeito do cara marcar um horário. Então às vezes eu chegava em casa, já tinha 2 caras me esperando na porta. Assim, estressava. E eu já chegava, pô, mano, não vai dar nem pra mim tomar um café, meu. Tipo, eu queria tomar um banho, sabe? Botar uma roupa... E às vezes não dava nem tempo, sabe? E os caras lá não se preocupavam com a estética do meio. Quem se preocupa sou eu, sabe? Os caras, tipo, chegam assim, mano... Às vezes, se eu trocar 10 vezes a cadeira, ele nunca vai... Enfim, daí... Cara, isso vinha me frustrando. E aí, quando eu decidi... Eu peguei e fechei. Falei, cara, vou tentar entrar numa barbearia aí, trabalhar pros outros. Sair do emprego fixo que eu tava, daí... E fui trabalhar numa barbearia na Fenavinho ali, que já é na avenida. Então os meus clientes do Eucaliptus, que é tipo 5 minutos da Fenavinho, continuaram cortando comigo e eu comecei a captar novos clientes. Ali eu, tipo, cara, foi o período que eu mais ganhei dinheiro, assim, com a barbearia. Sim. Porque eu era colaborador, tinha uma barbearia com movimento legal e tinha todos os meus clientes ainda cortando comigo. Então foi algo
Só que aí eu decidi mudar, né? Falei, cara, agora eu vou dar um passo maior ainda, né? Sim. E aí eu abri ali no centro. Peguei um empréstimo até, investi uma grana, montei uma sala ali. E, cara, os meus clientes do Eucalipto estavam indo até o centro cortar o cabelo comigo. Só que eu aluguei uma sala de empolgação, sabe? De ansioso, assim. E aí a sala era meio que escondida, segundo andar e tal. E aí eu não consegui captar novos clientes. Faltou também um pouco de divulgação, né? Sim. Um pouco de marketing, talvez. Mas como eu tinha investido tudo na barbearia, eu não tinha condições também de pagar alguém para impulsionar, fazer acontecer, né? Sim. E aí isso meio que me frustrou um pouco. Só que daí eu comecei a perceber que todos os meus clientes do bairro estavam indo lá. Esses aí não me abandonaram, sabe? Os caras uma vez foi uma mãe com 2 filhos de a pé do Eucalipto até o centro, levar os filhos dela. E aí eu falei, cara, olha aí, meu. Os caras estão atravessando a cidade pra vir cortar o cabelo comigo de a pé, sabe? E aí foi onde eu falei, cara, eu vou lá de novo. Daí eu fechei, que eu já tava passando por umas dificuldades lá, tava pagando só o aluguel quase. Sim. E aí eu fechei lá e voltei pro Eucaliptus. No primeiro dia que eu abri, um dia antes de eu fechar, né, a barbearia lá, eu atendi um cliente só. E era tipo final de ano, assim. Em janeiro, quando eu abri de novo, eu abri no dia 3 de janeiro desse ano. Eu já atendi tipo uns 6, 7, assim. Sim, tipo sem divulgar. Sem divulgar. Eu só cheguei em casa, montei a barbearia toda improvisada, assim, botei um espelho, uma cadeira que eu tinha, abri a porta lá, fiquei lá. Quando veio um passou, mano, tá cortando de volta aí? Sim. Aí entrou, começou a cortar, daí o outro passou, viu eu cortando, já chegou também, atendi uns 6 caras. E aí, tipo, no primeiro dia, sem falar pra ninguém, porque eu tava um pouco triste, frustrado ainda de ter, tipo, meio que quebrado, assim, né? Sim. Eu não perdi o investimento, mas eu perdi tempo, né? Fiquei, tipo, 4 meses no centro ali, 3 meses e meio, e só fui pra baixo em vez de prosperar ali, né? Mas, e aí, cara, quando eu vi isso acontecer, eu falei, pô, mano, olha, eu tenho só isso e já, tipo, já gira, sabe? E aí eu comecei foi onde virou a chave de, tipo, cara, dentro das condições que eu tenho, já funciona, sabe? Agora, daqui pra frente, é só evoluir de novo, sabe? E aí, hoje, eu meio que parei de me preocupar com estética e tudo mais. Eu sempre quero melhorar, sim, mas não sou mais aquele cara ansioso de, tipo, por exemplo, fazer um financiamento pra montar um negócio dos meus sonhos, sabe? Hoje eu já sou mais, tipo, cara, dá pra chegar lá num passo a passo, com mais paciência. Então. E aí foi onde virou a chave. Eu ter que meio que quebrado lá no centro pra depois eu perceber que ali onde que eu já tava antes, tava bom. Era só eu ter me organizado melhor, sabe? Experiência, então, né? Valeu. Gerar experiência. Tipo, eu não me arrependo, sabe? Não me arrependo nem um pouco de eu ter saído da barbearia que eu tava, de eu ter fechado aquela vez, porque gerou uma experiência assim. Hoje, se eu quiser abrir uma nova barbearia fora do bairro, eu tenho uma bagagem, sabe? De tipo, agora eu sei que eu tenho que ter um ponto melhor, eu tenho que ter... Enfim, várias coisas que eu aprendi ali, sabe? Então, pra mim, já valeu a pena também. Muito top. E, mano, depois que tu começou, cortou com esse cara ali, né? Depois tu foi lá pro centro. E aí, quando tu decidiu, cara, agora eu quero lá em casa, lá, vou montar na minha... Mano, tipo... aconteceu uns ocorridos, tá ligado? Daí, tipo, eu comentei com a minha família e tal. E aí eles decidiram que, tipo, eu tava com vontade de sair de lá. E aí esse acontecido foi, tipo, beleza, então, confirmou que eu vou sair. Aí isso foi no sábado, comentei com a minha família. Aí, tipo, na segunda-feira eu conversei com o cara lá, tal, tudo certo, acabei saindo. E quando eu fui pra minha casa, tipo assim, quando eu queria sair, eu era um moleque ganhando, tipo, um salário muito bom perto da galera, tipo, da minha galera, assim. Tu tinha 15 anos? Eu tinha 16. Tinha 16. E aí, quando eu fui sair de lá, por eu estar muito bem, meu pai me pediu, pô, tu tem certeza? Eu falei, claro que não, né? Sim. Óbvio, como é que eu vou ter certeza? Mas se eu não sair, eu nunca vou saber o que pode acontecer, o que pode virar, né? E aí foi onde eu decidi abrir na minha casa. Comecei naquele cantinho lá, que tu já viu as fotos lá. E comecei, velho. Fui lá e isso foi no início, tipo, da pandemia. Foi bem na pandemia. Então, eu iniciei o meu negócio no pior momento possível pra iniciar alguma coisa, entendeu? Só que, tipo, comecei cortando o cabelo aqui, cabelo ali. O pessoal que cortava comigo trouxe mais gente e começou a crescer. Aí tinha o Eric e o Catani, que são os colaboradores hoje que trabalham comigo lá, que eles tinham essa vontade de aprender e decidiram fazer um curso, né? Aí eu ensinei os dois, dei o curso pros dois.
juntei dinheiro, comprei uma cadeira, aí tinha 2 cadeiras, eles revisavam a cadeira. Então, tipo assim, mano, tem cliente que hora? Uma? Tá, vou marcar as 2, depois outras 3, depois... Mano, tipo, uma bagunça, tá ligado? E beleza. Tava com 2 cadeiras, tava legal, tinha a mesa de sinuca lá, que hoje já não faz mais parte da barbearia. Sim, a ideia já mudou totalmente. Tinha um dinheirinho, falei, ô mãe, tô pensando em reformar a barbearia, pensando em reformar aquele canto ali. Daí ela pensou assim, tá, mas se for pra reformar, por que a gente já não reforma tudo? Né, tipo, vamos fazer tudo já. E aí eu, não tá dentro do meu orçamento, não cabe e não tava na minha ideia. Mas se for fazer, vamos fazer. A minha mãe, ela é, eu vou falar assim pra tu entender, ela é o foda-se. Como assim? Vamos fazer? Vamos. Como? Mano, não sei, não quero saber, nós só vamos. Entendeu? O meu pai é um cara mais estrategista. Tipo, vamos fazer? Beleza. Como? Qual recurso que tem? Quanto tempo de render, tá ligado? Tipo, beleza. Planeja tudo, né? É. E o meu irmão é um cara vendedor, tá ligado? O meu irmão é um cara que multiplicou dígitos da empresa que ele tá hoje. E ele é minha maior inspiração dentro da vida, assim. É um cara que eu olho e falo, nossa, esse cara aqui é brabo, mano. Tipo assim, se eu sou bom, esse maluco é melhor que eu, tá ligado? É por isso que, tipo, ultimamente eu tô fazendo tanta coisa com ele e tal, para as pessoas verem o quão ele é brabo, sabe? Tipo, as pessoas, falar, cara, nossa, aí. Tipo, eu achava a parte, bom, mas esse maluco aqui é incrível, tá ligado? É muito isso, velho. E aí... Reformamos, mano. Reformamos tudo. Começamos de um outro formato pra barbearia, sem arquiteto, sem nada. Tudo coisa da minha cabeça, iluminação, espelho, cadeira, tudo da minha cabeça. A gente começou a fazer. E aí hoje, a gente tá com 5 cadeiras. Tem uma que não tá ocupada, a gente é em 4 lá. Tem eu, o Vitão, o Catani e o Eric. E aí o Vitão chegou depois, mas o Vitão é o mesmo estilo que a gente. E o Eric e o Catani foram criados por mim. Então eles são o meu reflexo, assim. Tipo assim, tu vai ver os moleques trabalhando, é meu reflexo, velho. Tipo... Mesma mania, mesmo jeito de cortar, mesmo jeito de atender, mesmo jeito de vender, é a mesma coisa, velho. E aí o Vitão agora tá se moldando a equipe, entende? A gente ainda vai crescer muito, mas, velho, tipo, hoje que nem tu foi lá cortar, tu falou, como é que é cortar com esse tanto de gente aí? Eu falei, mano, muito massa, velho. Porque tu não tem como ficar triste, tá ligado? Tipo, os moleques são muito bobos, são muito resenha, dão muita risada, tipo, atende uma galera que é resenha também, então, tipo, velho, não tem como tu ser triste num ambiente desse. A gente tava falando sobre ambiência antes. Não tem como tu ser triste, velho, num ambiente que tá todo mundo dando risada, descontraído, bagunçando e tal, tipo, de uma forma positiva, né? E aí é o que é hoje, né? E aí hoje os moleques são a minha base de quando eu tô fora fazendo alguma coisa, os meninos estão na barbearia, eu sei que quando eu voltar vai estar tudo certinho lá, entende? Tudo organizado, tudo bonitinho, os clientes atendidos da forma correta e tal. Então, essa é a minha equipe hoje. A gente pretende crescer, a gente pretende expandir, a gente pretende até futuramente trocar de local a barbearia, então fazer uma expansão legal. Por quê? Porque, Draco, tipo assim, quando tu cresce, não faz sentido tu crescer sozinho e a tua marca continuar lá no passado, entende? Então, tipo, se CPF cresceu, automaticamente CNPJ tem que acompanhar, entende? Porque não tem como eu olhar pro Dre, tipo, vou falar assim, muito fera, muito incrível, num patamar muito alto, mas eu vou olhar pra empresa dele e falei, pô, velho, mas, tipo... Tá ainda aí, pequenininha. Tipo, o cara cresceu tudo isso, mas a empresa, ele não investiu na empresa, tipo, a empresa não significa nada pra ele, tipo, entende? Sim. Então a gente cresceu bastante, agora a gente vai investir pra empresa, pra marcas, a parte, tipo, crescer mais ainda dentro da nossa cidade, que não é uma cidade muito grande, tipo, 120 mil habitantes, é uma cidade que tem muita gente pra tu atender, mas não é nem perto de uma capital, então, tipo assim, pô... Se a gente conseguir ser bem visto numa cidade pequena, velho, a gente... Na real, tipo assim, se tu tá numa cidade pequena e às vezes tu não consegue tanta visibilidade, talvez tá na hora, tipo, de rever algumas coisas, entende? Porque tem que ter em mente que tu tá trabalhando numa cidade pequena. Então, supostamente é mais fácil de tu atingir a maior parte da cidade. Pô, tu bota um tráfego pago aqui pra 100 mil pessoas, é barato, muito barato. Agora vai botar, tipo, pra 1 milhão. Inteira, entende? Então, tipo, pra quem trabalha em cidade menor, ainda mais fácil ainda, entende? Então, tipo, se tu, às vezes tu tá deixando de lado da tua empresa numa cidade pequena, imagina, tipo, se eu chegar o correio de tu ir pra uma grande, vai ser a mesma coisa, entende? Então, tipo, agora a gente tá trabalhando na empresa nesse quesito de crescer, sabe? E aí os cursos estão crescendo também. Sim. A gente tá começando a ser mais visto dentro da comunidade de barbeiro Brasil, então tá sendo bem legal, tipo, 2022 foi um ano que eu pedi muito isso. Eu pedi pra Deus, pô, me dá a oportunidade só me dá a oportunidade de viajar, de ensinar, que o resto eu dou um jeito, o resto eu faço. E aí foi o que aconteceu. Foi em 2022, onde, tipo, deu um boom, as pessoas começaram a conhecer, começaram a vir até mim, ou me contrataram para eu ir para outros lugares, e aí foi onde eu aproveitei essas oportunidades para entregar o ouro, que nem eu disse naquele Reels lá. Sim. Literalmente entregar o ouro, passar todo o conteúdo que eu sei pra frente, da melhor maneira possível, entende?
Cara, e eu fui no teu work, assim, aquele teu work em Caxias foi uma virada de chave pra mim também, sabe? Porque foi dali que eu tinha ido numa palestra, acho que uma semana antes do teu work. E aquela frase que eu te falei antes, que, tipo, se colocar em situação de pressão, eu sei lá, aquilo ficou na minha cabeça, sabe? E aí, na semana seguinte, eu fui no teu work. E aí tu falou assim, mano, eu disse pra ti que a minha dificuldade era um pouco falar em público, né? Na verdade, eu já falo em público muito, mas a minha dificuldade era, tipo, falar em público pra um público pagante, saca? Eu ficava com uma pressão de, tipo, o cara vai pagar pra mim e, pra sei lá... ele. E daí a pressão muda, né? Eu falo muito em público, só que em igrejas e tal, então não tem aquela pressão, sabe? Geralmente o povo da igreja até tá ali todo na torcida por ti, sabe? É diferente de, tipo, o cara sentar ali, vamos ver se o cara é tudo isso mesmo. Vamos ver se é igual na internet. Tirar a prova real. Que foi até o pensamento que eu confesso que eu fui lá. Eu falei, cara, o Zappa eu já acompanhava, tu já fazia algum tempo já. Eu falava, cara, na internet ele é brabo, cara. Vamos ver pessoalmente como é que ele vai desenrolar, se ele fica nervoso ou não, como é que vai ser ele falando com nós. E aí, tipo, quando eu fiquei com essa frase na cabeça da situação de pressão, e aí no final do work eu comentei contigo, eu disse, mano, eu queria dar aula também e tal, já faz uns anos que eu sou barbeiro, mas eu tenho um pouco de dificuldade de falar em público, e daí tu disse, mano, então vai e fala em público. E aí eu meio que conectei as duas frases, sabe? Essa que tu falou pra mim e a situação de pressão. Eu falei, pô, falar em público é a minha situação de pressão. E aí eu fui pra casa, falei, cara, eu vou desenvolver meu curso. Aí comecei a desenvolver tudo e tal. 2 semanas depois eu fiz um flyer e postei, e aí recebi tipo uma aluna, uma só. E aí o cara me ligou e disse, cara, minha mulher ela quer fazer um curso de barbeiro e tal, ela já tá fechando com uma escola aqui de Bento. Mas eu sou teu cliente, eu queria muito que ela aprendesse contigo, porque eu conheço como é que é os barbeiros que saem da escola e como tu trabalha hoje e tal. Daí eu falei, cara, meu curso começa tal dia, e eu mandei o flyer pra ele, assim, saca? E tipo, eu não tinha preparado tudo ainda, sabe? Eu tinha preparado, tipo, metade do curso. Mas eu pensei, já vou anunciar e se vir eu vou abraçar. E aí ela comprou o curso, pagou à vista o curso. E aí eu dei esse curso para mais uma pessoa, porque quando eu comecei eu fui abençoado também, sabe? Sim. De uma forma, quer dizer, eu comecei fazendo um curso na barbearia dos caras e a forma de pagamento era trabalhar para eles. Meio que varria chão, lavava cabelo, essas coisas. Trocava por serviço. Então eu não ganhei muito de graça, assim. Fiquei 3 meses trabalhando pros caras. Mas eu me sentia abençoado, assim, porque era meu sonho, sabe? Queria muito virar barbeiro. Então eu falei, cara, eu vou retribuir, vou dar um curso para alguém, né? E aí eu peguei um outro rapaz e comecei a ensinar esse cara também. E aí, tipo, eu lembro que na primeira aula, assim, eu botei os dois na minha frente e eles ficaram assim, ó, com um caderninho, eu peguei, até me inspirei em ti, que eu no Daisy tu dá um caderninho, né? Aí eu fiz um caderninho com o logo, com o meu logo e tal, com uma canetinha, dei uma pra cada um, assim, e eles sentaram assim na minha frente, meu Deus, ficaram e agora? Esperando, e agora? E aí eu contei um pouco da minha história na barbearia e tal, E aí, cara, foi massa. Depois eu fui fazendo e hoje, tipo, pra mim é de boa, sabe? Mas no começo foi só eu me colocar na situação de pressão e fazer, sabe? Sim, só. Mas a virada de chave... precisa, né? Tipo assim, tu me pediu, mano, eu tenho, sei lá, medo de falar em público. Por que eu falei pra ir e falar em público? Porque é só assim que tu vai perder o medo de falar em público. Pior que é, mano. A galera me mandou, Zap, como é que tu faz pra gravar stories? Pô, como é que eu faço? Mano, bota na câmera e dá bom dia, velho, e começa. Entendeu? Só começa, porque ninguém começou bem. Ninguém começou sabendo tudo. Então é por isso que eu... beleza, mas é fácil falar. Mas se fosse, tipo, fácil falar bem em público, se fosse fácil gravar uns stories bons, se fosse fácil fazer uma boa palestra, qualquer um faria. Entende? Então é por isso que não é a maioria que faz. E aí quando eu falo assim, tenho dificuldade de falar em público, vai e fala, por quê? Porque, velho, é o único jeito que tu tem de quebrar o teu medo. É o único... tenho medo de altura. Vai pular de bungee jump, tá ligado? A ideia que eu tinha te dado lá. E aí, mano, é isso. É muito isso. De combater o medo com o próprio medo, entende? E aí, velho, saiu uma pesquisa... a pesquisa era, tipo assim, você prefere morrer ou falar em público? Tipo assim, 97% das pessoas preferiam, tipo, morrer do que falar em público. Então, falar em público é um tabu muito grande. Tipo, as pessoas... porque, na verdade, eu acho que a pessoa mesmo se coloca muita pressão sobre ela. Porque o público não sabe o texto. Eu ouvi isso uma vez e isso gravou muito. Eu falei, cara, o público não sabe o texto. Então tudo que tu falar pra ele está correto.
Independente se tu esqueceu, se tu não esqueceu, tu decorou, se tu não decorou, o público não sabe. Então, se tu errar, só tu sabe que tu errou. Então, só continua, entende? Sim. Isso é mais pra quando vai dar palestra e tal. Mas é uma coisa legal de se passar já. Porque, velho, e falar em público é uma coisa, tipo, muito abençoada, na minha opinião. Principalmente se tu tem um bom conteúdo pra trocar. Porque é uma coisa que as pessoas olham e falam, velho, olha esse cara, velho. Entendeu? Tipo, olha tudo que ele me ensinou com uma frase, com um insight, com uma ideia, entendeu? Tipo, só que, pediu uma dica pra mim. Tem gente que fala, cara, como é que eu faço pra começar a dar curso? Eu falei, cara, dá o primeiro curso. Que foi exatamente o que eu falei, velho, pega um cara e ensina o cara, do jeito que tu pode, do jeito que tu sabe, do jeito que... E depois tu, dessa experiência, beleza, ensinei. O que eu posso melhorar agora? O que tá ruim que eu tenho que melhorar? O que tá bom que eu posso potencializar? É isso. Sim. O DayZ começou assim, velho. O DayZ começou do mesmo jeito. Eu falei, velho, tem uma galera pedindo curso prático, então eu vou abrir o DayZ. E vamos fazer e vamos ver no que vai dar. E tá ligado? Foi. Eu sabia que eu gostava. Eu sabia que eu gostava de falar em público, eu gostava de ensinar e eu já tinha um resultado legal cortando. Então eu falei, velho, só que essa é uma experiência nova. Tipo, realmente os caras estão pagando pra aprender. Então tenho que dar resultado. Sim. Tenho que ensinar algo que amanhã o cara possa ir pra barbearia e replicar lá e ter bom resultado com isso. Essa é a maior pressão, entende? Sim. De um bom palestrante, de um bom apresentador, de um bom educador de curso, de ensinar algo que realmente dê resultado para o aluno. É isso. Que vai somar na vida da pessoa. E tipo assim, quando tu quer comprar um curso, o conteúdo do barbeiro pode ser muito brabo, pode ser o melhor conteúdo, só que se tu olha o aluno do cara e o aluno não conseguiu ter resultado, tu fica com uma pulguinha, entende? Agora, o conteúdo é bom, a didática é boa, o resultado do cara é bom, e o aluno do cara teve resultado, mano, isso é prova social, isso te confirma muito que tu pode ir e fazer o curso que tu vai ter resultado também. É verdade. Entende? Então, tipo, isso é muito doido, velho. Agora, abrindo, já que tu falou no DayZ, tem um cara que tinha até perguntado, ele perguntou aqui, qual que é a tua expectativa pelo DayZ do dia 11 lá em Cuiabá? Cuiabá vai ser semana que vem, domingo que vem. E eu sempre tenho a melhor expectativa possível pra esse tipo de curso. Por quê? Porque é um pessoal que, tipo assim, o cara tá apostando as fichas dele em mim. E eu sei que vai dar bingo, tá ligado? Eu sei que vai dar 777, mano. Por quê? Porque tudo que a gente faz de coração. Tudo que a gente entrega de coração mesmo. Então, tipo assim, se tu for num curso meu hoje, é muito diferente daquele. É muito melhor. Por quê? Porque eu aprendi, porque eu evoluí, porque hoje a gente fala melhor, porque a gente tem resultado melhor. Então, tipo assim, todo mundo... Né? Todo mundo que compra um curso vem com uma expectativa já e essa expectativa é superada. Entende? Porque quando tá perto, quando tá próximo, quando pode trocar uma ideia, quando pode falar, vê que a gente faz... de coração mesmo, que a gente faz no ao vivo. Tudo que é feito no Instagram é feito melhor ainda no ao vivo, sabe? Verdade. Tipo assim, o que me ganha de quando eu vou dar um curso é o cara fala, mano, na internet tá bom, mas pessoalmente tá muito melhor. Eu falei, nossa, velho, é muito... Mano, é isso que eu gosto, entende? Tipo, quando o cara fala, mano, pessoalmente é mais brabo que na internet. A técnica que tu passou naquele work é o que eu uso hoje, sabe? E aqui eu ensino também. Mas o que eu mais curti foi a troca de ideia antes do work, tá ligado? Tipo, que foi onde virou algumas chaves. Tipo, tu teve uma manhã, né? Acho que... Não, na verdade foi algumas horas ali. Foi amanhã. Foi amanhã. De troca de ideia, tu contou um pouco da tua história e aí tu já foi falando de determinados assuntos e daí depois de tarde foi a parte do curso, do corte ali, né? E, cara, as duas coisas somou muito, mas a que eu mais gostei ainda foi a troca de ideia, sabe? É o que o pessoal mais curte, mano. E tipo aí depois, no final ali, ainda, tipo, sair com a técnica, sabe? Como se a técnica fosse um bônus, tu não foi pela técnica. Tipo, é isso muito que acontece. Tem a galera que chega e fala, mano, pra mim só a parte da manhã valeu já. Tipo, já poderia ir embora que a técnica eu aprendo e desenvolvo, tá ligado? Sim. Mas a parte da manhã foi muito importante. E tem muito contratante que não gosta, velho. Saca? Tipo, da parte da manhã não ter corte. Só que pra mim a magia é a parte da manhã não ter corte. É a parte da manhã o cara conversar. É a parte da manhã o cara tocar no coração. É a parte da manhã tu passar o insight. Falar, pô, mano... Sabe quando tu fala e o cara olha e fala, mano, real, isso aí é muito verdade. É isso, entende? E aí depois que acontece o evento que o contratante, sei lá, tem os feedbacks muito positivos, ele fala, pô, mano, muito massa, tá ligado? Mas por quê? Porque ninguém nunca tinha feito esse tipo de curso. Tipo, tem um ou dois só, mas pouca gente fazia um curso assim, workshop. Normalmente é o quê? Cabelo na tesoura de manhã e um fade de tarde. Aí eu falei, não, mano, de manhã não vai ter cabelo. De manhã eu vou trocar ideia com os alunos. A gente fala dessa maneira, mas a gente fala que vai fazer o network, né? E aí a gente troca um conteúdo, a gente passa uns conselhos, a gente fala sobre ser grato, a gente fala sobre a ligação com Deus, a gente fala sobre família, a gente fala sobre princípio, a gente fala sobre casa, sobre trabalho, sobre pessoal, sobre espiritual. Mano, antes de tu ser um bom barbeiro, tu tem que ser uma boa pessoa.
Tá? Antes de ser um bom profissional, tem que ser um bom pessoal. Então, por que no curso dos caras, os caras não falam sobre isso? Os caras só falam sobre profissional. Só que dentro da casa do cara, o cara tem que ser referência. Tá ligado? Tipo, se tu não for referência dentro da tua casa, fora, tu não vai conseguir ser referência. Sim. Então, tipo assim, e é isso que me move, entende? Tipo, eu posso até não te ensinar a técnica se tu não quiser, mas, mano, se tu sair do curso sendo uma pessoa melhor do que tu chegou, pra mim valeu a pena. Sim, com certeza. Entende? Tipo assim, mano, já é isso, entende? Porque a técnica tu aprende, a técnica, a execução com exaustão nos leva à perfeição. Quanto mais tu cortar cabelo, melhor tu vai ficar. Sim. Agora, pô, mano, tu ir tu pegar um conselho e falar, pô, mano, perdoa lá teu pai e tua mãe, se tu tá devendo. Porque, tipo assim, é isso que tá te pedindo de crescer. Saca? Porque o perdão, o perdão não é pra ti, o perdão é pra eles. Tipo, tu tá tirando do teu ombro o peso que tu não precisa carregar. Aí pesa no coração. Por quê? Porque às vezes o cara brigou com o pai ou brigou com a mãe, não pediu perdão, só que ele acha que o perdão pra ele é ele se humilhar por pedir perdão, né? E na real não é. Ele, pô, tirar o fardo das costas dele que ele tá carregando, que tá tornando mais pesado a vida dele, pode ser muito mais leve. Então, tipo assim, eu falo isso porque no último domingo agora, a gente teve Daisy. E um Daisy exclusivo, foi para 4 uruguaios. Então os caras saíram do Uruguai, vieram até Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil, para fazer um curso. E no final a gente tava falando sobre perdoar pai e mãe, velho. E foi onde, tipo assim, o coração dos caras amoleceu, tá ligado? Tipo, um deles, que era o mais bruto, assim, que era o dono da barbearia, chorou. Em falar em perdoar pai e mãe. Às vezes eu vejo, velho, será mesmo que é cortar cabelo? Tipo, será mesmo que é uma técnica de 2 pentes e point cut? Será mesmo que é isso? Ou será que é ver o que os caras estão precisando aqui dentro pra ele pôr lá fora? Entende? Pra ele usar. Então, tipo, às vezes isso me pega muito, entendeu? Às vezes dá vontade de, pô, mano, o workshop meu não vai meter nem corte de cabelo, sabe? Tipo, a gente vai trocar uma ideia e, mano, tipo assim, se eu conseguir ativar esse lado das pessoas, do lado humano, do cara se importar com o cliente dele, se importar com o aluno, sabe? Tipo, esse lado do lado sentimental do cara, pra mim valeu. Entende? Porque técnica, como eu te falei, o cara vai pegar uma, vai aperfeiçoar e vai ficar muito bom nela, se ele quiser. Né? Se ele se dedicar o tanto que tem que se dedicar. Mas, mano, ser uma boa pessoa é muito difícil, velho. Entende? Até porque o nosso mundo é muito fácil tu ir pro lado errado. Entende? Hoje as coisas, elas estão muito acessíveis, tá tudo muito fácil. Tipo assim, tem, sei lá, velho, muita balada, vou falar assim, o sexo é muito acessível, as coisas ruins são muito acessíveis e às vezes as coisas boas são caras e difíceis de acessar. É verdade. Entende? Quando a gente deveria estar trazendo mais essas coisas boas pra perto, tá ligado? Então, tipo, talvez o meu papel na Terra não seja nem cortar o cabelo, mas sim, tipo, vou falar assim, evangelizar as pessoas de alguma maneira, saca? Tipo, de falar sobre Deus, porque talvez a minha, esqueci a palavra agora. A minha galera, tipo, da minha idade, não conecta, não fala tanto sobre isso. E às vezes é só sobre isso que elas estão precisando de ouvir pra voltar pro caminho, entende? Então, tipo assim, o que eu falo? Eu sempre falei que é muito chato ouvir mais velho. Eu sempre falei, pô, ouvir mais velho é muito chato, velho. Parece que tá toda hora dando sermão. Aí quando vem um moleque mais novo que tu e te fala, pô, André, tá na hora de voltar pra casa, agradecer a Deus por tu estar aqui nesse podcast hoje. Aí o cara fala, nossa, mano, real, ontem eu não agradeci. Tem uma pergunta que eu faço, que é pra galera assim, que a galera sempre fala assim, nossa, viajei. Saca? Tipo, foi a pergunta seguinte, se tu tivesse hoje tudo pelo que tu agradeceu ontem, o que tu teria hoje? Aí o cara fala, nossa, viajei ontem, não agradeci nada, tá ligado? Tipo, eu falei, porra, não teria nada hoje, velho. É muito isso, saca? E daí eu falo, mano, mas e aí? Se tu não agradece no pouco, como que tu vai agradecer no muito? Aí, se tu não economiza no pouco, como que tu vai economizar no muito? Pô, se tu não agradece pelo que tu tem hoje, como que tu vai querer, tipo, agradecer pelo que tu não tem ainda, entende? Tipo, e aí a galera começa a se pegar, velho. E aí a galera mudando isso, muda os resultados lá na barbearia, na família, em casa, fora, no network, tá ligado? Sim. Então, tipo, às vezes isso faz muito mais sentido pra mim do que cortar cabelo, do que técnica, do que qualquer outra coisa. Isso brilha, isso, tipo, me faz muito mais feliz do que ensinar o cara a cortar um cabelo. E a nossa profissão permite demais isso, né, mano? Eu sempre falo que isso eu me acho muito parecido contigo nessa questão, tá ligado? Porque eu descobri que o meu propósito é depositar na vida de outras pessoas aquilo que Deus depositou em mim. É isso, tá ligado? Então, tipo, e eu vejo que tu é assim, tá ligado? Tudo que tu aprende, que tu lê um versículo que fala contigo, o que tu faz? Tu faz um story falando, tipo, cara, eu li isso. E às vezes tu abre até pra alguém te chamar e dizer, mano, talvez tu entendeu um pouquinho errado, daí mas tu, tipo, consegue conectar com as pessoas isso, sabe? E meio que Deus depositou algo pra ti e automaticamente tu, vou depositar isso aqui na vida de outras pessoas. É a parábola dos talentos, né, velho? E eu sou assim, saca, mano? E pra mim esse é meu propósito de vida. E a barbearia faz com que eu consiga viver o meu propósito, saca? Aqui já é também, né? Tipo um podcast.
vai vir o cara aí, tipo, o Zapati, vai falar alguma coisa que vai mudar a vida de alguém, sabe? Ou eu vou falar alguma coisa que vai mudar pra melhor a vida de alguém. Então, eu já meio que vivo o meu propósito, sabe? Tu me perguntou se eu era feliz antes. Sim. Mano, eu sou feliz demais, tá ligado? Por fazer o que eu amo e viver o meu propósito, sabe? Ontem eu fui cantar numa igreja, já fui lá, cantei, e aí eu dei um testemunho antes de cantar. E aí, tipo, quando eu saí de cima do altar, eu sentei, eu tava passando um pouco mal, assim, tipo, tinha trabalhado o dia inteiro. Quando eu fechei a barbearia, eu só meti um moletom e fui pra lá, nem banho não tomei, assim, tipo, tava muito em cima da hora e era em Farroupilha, né? Só que quando eu sentei, assim, que meio que deu aquela relaxada, eu falei, cara, pelo menos eu tô vivendo o meu propósito, sabe? E eu fiquei muito feliz, assim, tipo, de ter vencido o cansaço, porque eu poderia dizer, não vou poder ir, dar uma desculpa, e nem ter ido, né? Mas por ter vencido o meu cansaço, talvez a minha preguiça, a dor nas costas que eu tava meio ruim, pra ir lá e viver o meu propósito, sabe? Eu acho que tu faz isso muito bem também, mano. Recentemente aconteceu isso aí, né? Tipo, o que eu falei lá da história do cego e Isso. E aí teve um cara que me chamou e falou, pô, mano, nada a ver aí, essa música aí fala da história de Pedro. Eu sabia que era sobre Pedro, porque, pô, é do mar e tal, do momento que Jesus pede o barco de Pedro emprestado e tal. Mas a associação que eu fiz naquela frase, daquela hora, com a história que eu tava ouvindo, eu falei, mano, faz muito sentido, mano. Mas tudo bem que a história da música é de Pedro, tá ligado? Então, tipo, pra quem talvez não entendia nada da Bíblia, mano, talvez tenha gerado um pouquinho de interesse. Né? Saca? Tipo, fala, nossa, velho, essa história é massa. Muito massa. Nossa, a Bíblia é cheia de história. É isso, só que daí se eu... Pô, o meu público não sabe que a Bíblia é cheia de história. E eu também não falo sobre isso. E eu sei disso. Não faz sentido, entende? Daí quando eu falei, talvez alguém que não entende nada de Bíblia, eu não sou um grande entendedor, eu sei o mínimo do mínimo. Só que se eu não sou grato no pouco, eu não sou grato no muito. Então, ninguém nasceu sabendo tudo da Bíblia. Então a gente vai estudando aos pouquinhos, e tal. E aí eu gerei interesse em pessoas de começar a ler a Bíblia, tanto que teve gente que chamou e falou, pô, mano, li aquele versículo lá e tal, curti pra caramba. Eu falei, mano, o cara leu a Bíblia porque ele viu uma história meu. Nossa, falei, isso é demais, mano. É isso. Mano, é isso aí. Eu ganhei o jogo, tá ligado? Eu, tipo, trouxe mais um cara pra perto de Deus pra conectar de novo. Talvez tava um tempão sem conectar, entende? E aí foi quando eu falei, velho, por mais simples que seja a parada, vale a pena tu compartilhar. Sim. Entende? Porque meu irmão, ele me falou uma frase uma vez que eu gravei, que ele falou assim, ó, o óbvio só é óbvio pro olho treinado. Então, tipo assim, pra mim podia ser óbvio que aquela história era massa, conexão e tal. Só que pro cara que ele nunca ouviu nada, ou ele sabe um pouco, tem um insightzinho daquele, ele falou, cara, faz muito sentido, velho. Tá ligado? Tipo, no momento que tu tá mais na tua vergonha, mais na humilhação e tal, é um momento que Deus vai te honrar, tá ligado? Porque tu fez, é aquilo, né? Oferta no oculto que Deus te honra em público. É muito isso, saca? Então, tipo, quando eu trouxe aqueles stories lá, eu achei massa essa conexão aí, saca? Até teve um rapaz que, agora a gente foi pra esse lado aí da conversa, teve um rapaz que ele perguntou assim, o Germano Barber, ele perguntou assim, como ele se aproxima de Deus no dia a dia? Mano, eu acho que o melhor jeito de se aproximar de Deus, primeiro, tu tem que estar atento pra voz de Deus, tá ligado? Eu vi um cortezinho, se eu não me engano era do Thiago Bruni, que ele falava sobre isso, ele falou, pô, às vezes tu tá pedindo pra Deus falar, só que aí Deus tá falando contigo, só que tu tá ouvindo tua mãe, teu pai, teus amigos, a música, ou qualquer outra pessoa, menos a voz de Deus. Então a primeira coisa é estar atento, saca? Por quê? Tipo assim, ó, um ocorrido. Recentemente, eu falei pro Eric, assim, Eric, a gente não pode parar de estudar. Se a gente não quiser fazer curso de barbearia, mano, faz um curso de desenvolvimento pessoal, faz um curso de gestão financeira, faz um curso de administração, faz um curso de liderança, faz qualquer outra coisa, mas não para de estudar. Mano, naquele dia, todo cliente que sentou na cadeira do Eric falou pra ele sobre o que eles estavam estudando, os cursos que eles estavam fazendo, que tava, tipo, fazendo acontecer. E o cliente dele falou o seguinte, antes de toda realização pessoal, existe uma realização profissional. Como assim? Antes tu vai dar fruto no teu trabalho, com o fruto do teu trabalho, automaticamente vai vir dinheiro pra tu realizar o teu pessoal. Saca? Só que, isso, né? Como é que tu tem realização profissional, André? O único jeito, irmão, é tendo conhecimento. Conhecimento e aplicando o que tu sabe. E pra ter conhecimento, tu tem que buscar. E pra buscar, tu tem que ter força de vontade pra começar. Entende? Então, antes de toda a realização pessoal, o André um dia ele sonha em ter uma Porsche 911. Antes disso, a tua empresa tem que estar bem, a tua casa tem que estar bem, a tua família tem que estar bem. Pra quê? Pra isso te dar frutos e desses frutos tu colher
a tua realização pessoal, entende? Beleza, como é que eu faço pra me conectar mais com Deus? Irmão, na minha cabeça, na minha vivência, o melhor jeito é agradecer. Tipo assim, o simples, só que a gente não faz, saca? Como assim o simples que a gente não faz? Irmão, agradece que tu tem uma internet pra estar assistindo um podcast. Sim. Falei pra galera na live, pô, tu tá assistindo a live de onde? De onde? Ah, do celular, né? Beleza. Agradeceu pelo celular? Tá, o celular ele tá conectado aonde? Ah, na internet, tá? Então você tá conectado na internet, tem o quê? Uma casa. Então tu tem uma casa, tu tem mais que muita gente já. Beleza, essa casa aí, ela tem energia, né? Tem um chuveiro quentinho pra tomar um banho. Tem energia, e aí essa energia ela pode dar inúmeras coisas, e se tu tem energia, quer dizer que tu teve o dinheiro suficiente pra pagar a conta da energia também, entende? E se não foi tu que pagou, alguém pagou, foi teu pai, tu tem uma família, irmão, tá ligado? Então tipo assim, mano, só de tu parar pra pensar um pouquinho, tu já tem muita coisa pra agradecer que às vezes tu nem dá bola, ou tu acha clichê demais agradecer, saca? Só que é isso. Entende? Foi o que eu passei, eu aprendi que, mano, valoriza o simples, valoriza o pequeno, porque é do pequeno que provém o grande, entende? Sim. Então é isso, os humilhados serão exaltados nessa versão, entende? Então como é que eu faço pra me conectar mais com Deus, irmão? Agradecer. Bem na boa, assim, tipo, na sinceridade, agradece. Simplesmente assim, simplesmente quando tu tá tomando um banho, na minha vida é um momento que eu tenho muito íntimo, assim, tipo, íntimo também. Só meu, e é um momento que eu esqueço de todos os problemas, é no banho. Porque, pô, aquela água quentinha, tu tá relaxado, tu esquece de tudo, às vezes. Eu gosto de tomar banho com música, então tu entra na vibe da música, cuidado até com a música que vai ouvir, saca? Sim. E aí, naquele momento, é o momento que tu tem pra agradecer. Porque é o momento que tu tá neutro, vamos falar assim. Tu não tem problema, tu tá de boa, tu tá relaxado, aquela água quentinha caindo, a música que tu tá escutando e tal. E esse é o momento que eu uso pra agradecer. Fecha os olhos e tal, aquela água caindo, tu dá uma meditada, querendo ou não. Sim. E aí tu fala, pô, Deus, obrigado por tudo que tu me ofereceu hoje, obrigado por tudo, só pela experiência de estar vivo hoje, de conectar com aquele cliente que me ensinou que antes de toda realização pessoal, existe uma realização profissional, saca? Então, tipo, na minha cabeça, na minha visão, velho, o agradecer é muito importante, velho. Tipo assim, de tu ser grato real pelo que tu tem, saca? Sim. Então, tipo, é isso, velho. O meu conectar com Deus é praticamente isso também, sabe? A minha oração é basicamente orar pela minha família, não peço nada, assim, eu só digo, Deus, obrigado e tal pela minha família. É uma conversa, sabe? Obrigado pela minha filha, tenho uma filha que fez 2 anos ontem. Sim. E, tipo, obrigado pela oportunidade de, tipo, poder dar um lar pra elas, poder comprar um carro pra levar elas. Tipo, eu agradeço, assim, o que ele já me deu, assim, já, pra mim, eu me considero muito rico, saca? Tipo, tem na minha filha, eu sou um cara que também almejo ter uma Porsche, por exemplo. Só que eu agradeço muito o que eu tenho, sabe? Tipo, eu tenho meio que planejado, assim, as coisas que eu quero. Eu anoto num caderno, saca? Daí, tipo, por exemplo, eu comprei o carro. Eu vou lá, Deus, obrigado pelo meu carro, mas em tal dia, tal ano, eu vou trocar e vai ser tal carro, tá ligado? E eu, tipo, e eu meio que fico mentalizando isso e lendo pra mim mesmo todos os dias quase, tipo, cada 2, 3 dias eu pego aquele caderno e leio pra mim mesmo e agradeço de novo. A minha oração, assim, é muito simples, sabe? E Deus fala comigo, mano, diversas formas, assim, tipo, eu consigo perceber ele me respondendo as orações, sabe? Eu lembro um dia que, tipo, eu falei pra Deus assim, pô, Deus, eu tava num evento de louvor, assim, né? De uma igreja, na verdade, e daí tinha louvores, tinha teatro, tinha dança, mas tudo envolvendo o evangelho, né? E eu ia ser a última pessoa que ia me apresentar na noite, na tarde, que era o rap cristão, né? E aí eu falei pra Deus assim, pô, Deus, do jeito que nós estamos aqui, eu sentado numa escada assim lá na Praça Centenário, tinha um palco lá. Eu falei, pô, Deus, eu acho que não é meu lugar, assim, tipo, rap, num evento tão bonito desse, assim, eu vou cantar rap, sabe? Porque era um evento lindo, assim, cara, tinha muita gente, assim. E aí, eu não sei se eu tenho um lugar de fala aqui, sabe? Eu falei pra Deus. E não sei se esse público aí vai gostar, tinha muita mãe, pai, assim, com os filhos e tal. E eu fiquei, vou cantar rap aqui, vou falar do meu passado, né? Que o meu rap, ele fala muito do meu passado com uma transformação, né? O nome do meu álbum, inclusive, é Agradeço pela Transformação, né? Porque eu me sinto transformado por Deus. E aí eu fui, chegou minha vez, eu fui cantar. E eu lembro que depois da primeira música, lá na pista de skate, lá em cima, tinha uns caras fumando e tal. Eu lembro que, tipo, tinha uns 10. Uns 7 pararam de andar e sentaram nos skates e ficaram assistindo. E uns 3 desceram lá na frente pra ouvir de perto, assim, sabe? E aí eu cantei, terminei minhas músicas. Quando eu terminei, o pastor subiu no altar, assim,
e eu entreguei o microfone pra ele. E quando eu desci a escada, assim, eu olhei aqueles moleques me assistindo, eu falei, daí Deus falou comigo, ele disse assim, tem um público que só tu vai alcançar. E, cara, aquilo ali meio que mudou minha vida, assim, sabe? E aí foi onde que eu descobri meu propósito, assim, tipo, cara, esses caras aí é uma galera que é o rap que vai chegar nele, sabe? Sim. O pastor de terninho, gravata, bonitinho não lá, não vai chegar nele. Não conecta, né? É. Então, mano, o meu se conectar com Deus e falar com Deus, assim, é isso, sabe? Às vezes eu tô falando uma coisa aleatória e acontece a outra, que nem eu te contei aquele dia que o cara desistiu de cometer suicídio depois de ouvir uma música minha, lembra? Aquilo foi antes, tipo, 10 minutos antes de eu receber essa mensagem, eu tinha falado pra Deus que eu ia largar o rap de novo. Tinha falado, pô, Deus, eu vou largar disso aí. Eu tinha lançado uma música que teve uma repercussão ruim. Sim. Saiu nas notícias, assim, com uma foto que o clipe tinha umas armas, né? Mas era um clipe evangélico. E só que o pessoal que publicou a matéria pegou a foto das armas. Não pegou a foto, por exemplo, de eu na igreja, sabe? E aí, tipo, quando eles postaram a matéria com o título, a rapper lança clipe de música. Sim. E aí tinha foto com as armas assim, e a galera, mano, vários comentários assim, nossa, vai puxar a ficha criminal, não sei o quê. Eu meio que vi os primeiros e não ouvi mais, não li mais. Mas eu falei pra Deus, Deus, eu vou largar disso aí, sabe? E aí 10 minutos depois, a resposta dá meio que a minha oração, tipo, a galera acha que a oração, falar com Deus é dobrar o joelho e ficar... Isso também dá pra ser, tem que acontecer também, sabe? Um momento de tu se derramar, de se quebrantar na presença de Deus, né? Mas às vezes é tu só olhar pra parede mesmo e falar com ele. Ele tá ali, sabe? Deus, ele tá em todo lugar, saca? E a galera acha que meio que cria um mito, assim, sabe? De tipo, falar com Deus tem que dobrar o joelho, tem que ir na igreja pra falar com Deus. E aquele dia eu só disse assim, olhando pra parede, assim, tipo, com o olho aberto, sentado no sofá. Eu tava lendo alguns comentários e eu falei, Deus, eu vou largar disso aí. Não quero mais cantar rap. Eu larguei o celular do lado do sofá, assim, no braço do sofá. E aí deu aquele plim do Messenger. E aí eu olhei assim, tinha um cara, mano, só aqui de Caxias, não sei o quê. Cara, queria só te agradecer aí porque eu tava a ponto de cometer suicídio hoje. E eu ouvi uma música tua aí pelo Facebook e, cara, tua música me deu ânimo na vida. E aí, tipo, eu querendo largar a música, tá ligado? Então, tipo, além de ser muito fácil de se conectar com Deus, de falar com Deus, é muito fácil de tu perceber que Ele fala contigo, sabe? Eu sinto que aquilo ali foi Ele me mostrando, sabe? Cara, continua. Só continua. Então, tipo, cara, é muito bom o cara que busca Deus e ora e fala com Ele, porque Ele responde também. Deus é igual um avião. Deus é igual um avião. Exato. Né? Tipo assim, quanto mais perto tu se puser dele, quanto mais próximo tu está dele, maior ele fica. Quanto mais distante se tu deixar o avião entrar na pista e começar a levantar voo, e quanto mais longe ele estiver, menor vai ser a presença dele. Mano, é isso sabe? Tipo assim, Deus é o quanto tu busca estar na presença dele. E é o quanto tu dá de ouvido pra ele, entende? Mano, acontece demais assim, ó, de eu pensar ou eu falar alguma coisa, eu orar alguma coisa, chegar um cliente no outro dia e tipo... Tá ligado? Bateu um martelo, falei, mano, eu falei disso aí ontem, tá ligado? Tipo, e o cara vem e me confirma assim, eu falo, velho, é real. Porque, tipo, Deus, ele usa as pessoas pra falar com a gente, só que tu tem que estar ligado, velho, tá ligado? Tipo, tem que estar, mano, tem que estar com o olho atento pra isso, e tu tem que aceitar e entender que é isso que tá acontecendo, entende? Então, tipo, eu precisava de uma confirmação recentemente. Aí sentou na minha cadeira um cliente novo que tinha a confirmação que eu queria, sabe? Nossa. Tipo assim, ó, um assunto aleatório, ele falou sobre exatamente aquilo que eu tava querendo saber e me ofertou. Aí eu falei, nossa, mas eu pedi isso aí ontem, velho, tá ligado? Então, tipo assim, falei, mano, só pode, tá ligado? Não tem outra explicação, velho. Porque, tipo, é muito perfeito, mano, as coisas que acontecem. Só que o cara tem que estar ligado, tem que estar com o olho... O óbvio só é óbvio pro olho treinado, né? Então, tipo, tem que estar ligado pra perceber Deus conversando contigo, né? E tem que buscar ele, né, cara? Exato. Tipo, às vezes a galera só pede coisas, né, mano?
Às vezes, é que nem tu falou, às vezes é só tu agradecer o pouco que tu tem, que ele vai te dar o muito. Eu acho importante pedir também, velho. Tipo, sim, pedir é importante, mas o agradecer é muito mais. O agradecer pesa muito mais da balança. O pedir, eu acho que mostra que tu tem ambição. Isso. Sabe que, tipo, ter ambição todo mundo deve, não que não deve ter a ganância, né? Tipo, ser ambicioso é querer conquistar as coisas, né? É tipo, diferença de ambição e ganância. Ganância é, pô, massa ter um moletom dele, mas em mim fica melhor. Tá ligado? Ambição é, mano, onde é que tu comprou? Quando eu tiver condição, eu quero comprar igual esse teu. Eu achei muito massa. Tá ligado? Tipo, ambição é isso. Então eu vejo os caras que têm as coisas que um dia eu quero conquistar. Eu falo, pô, mano, um dia eu vou dar um rolê com esse cara nesse mesmo nível, sabe? Tipo, um dia eu vou chegar nesse nível também com o fruto do meu trabalho. É isso, sabe? Então, tipo. É muito nesse sentido, velho, de Deus e de querer conquistar as coisas, saca? E, mano, tipo, Deus ele já escreveu a tua história toda. A tua história já tá escrita. Mas é tipo assim, as tuas escolhas vão determinar se tu vai chegar ou não. E aí, tu tem uma filha. A história que tu escreveu pra tua... Tu já planejou alguma coisa pra ela? Ou não? Tipo, tu já imagina alguma coisa pra ela? Sei lá, tem alguma coisa que tu tem em mente assim? Fala, pô, mano, eu gostaria que a minha filha fosse, sei lá, bailarina. Eu queria que a minha filha fosse lutadora de jiu-jitsu. Tá, e tipo assim... Isso pode não acontecer, certo? Claro, com certeza. Depende das escolhas dela. É isso, Deus contigo é a mesma coisa. Ele queria que... Ele escreveu a história. Só que as tuas escolhas que tu vai tomando durante a tua vida determinam se tu vai viver isso ou não. Entende? E... tudo tem o perdão, a gente já nasceu com o perdão. Então, tipo assim, velho, não é porque tu já errou lá atrás que agora tu não pode acertar. Tá? Eu vejo uma galera frustrada porque, tipo, quebrei e desisti. Aí não, saca? Tipo, o quebrar é uma experiência do que tu não pode fazer de novo, porque senão vai chegar nisso. Então, tipo assim, aprende com a parada que tu passou, né? Tipo assim, se tu tá no deserto, valoriza quando tu tem água, tá ligado? Tipo, aproveita o deserto, saca? Tipo, aprende a lidar com o deserto, pra quando tu estiver num resort, quando tu estiver num paraíso, tu, tipo assim, dar valor real ao paraíso, entende? Tipo, eu tenho muito isso comigo, com as situações que tu tá passando. Tá passando uma situação difícil, beleza, mano, mas o que tu pode aprender com isso? Ou tipo, o que tu pode ensinar depois que tu passou por isso? Sim. O educador, o barbeiro educador é o quê? É uma ponte entre o conhecimento e o resultado. Que vai, tipo assim, te facilitar muita coisa. Dele tem dificuldade nisso. Cara, isso aqui se resolve assim, mas já aprende isso, porque lá na frente tu não vai precisar passar de novo, entende? Tipo, o barbeiro educador é exatamente isso. É um atalho pra tu não, vou falar assim, não se ferrar tanto, não se debruçar tanto assim pra chegar no resultado, entende? Sim. Cara, vamos ler algumas perguntas. Tem algumas coisinhas aqui no YouTube. Wesley Guerreiro cortava com o Edgar na Provoque. Ó, isso aqui foi... O Wesley é um barbeiro aí de Bento também, sim, né? Sim. Ele tá... Cara, a barbearia dele tá bombando, assim, mano. Fico muito feliz, mano. De, tipo, o cara era meu cliente e hoje ele tem uma barbearia top, assim, bombando, sabe? Vamos ver uma pergunta. Red Monzin pergunta a ele... Como e quando ele descobriu a técnica do point cut? Essa técnica aí é muito boa, né, mano? O que tu acha? Cara, só não fala aquilo que tu me falou sábado, tá ligado? Aquilo que tu falou sábado, assim, que tu disse... Eu acho que isso aí fica meio... Como é que tu disse? De uma forma grotesca é isso. Daí tu falou uma coisa assim. Tá. Tipo, não quer que eu repita isso. Tá, então não vou Mas, repetir. Cara, a técnica é muito foda, mano. É muito boa. Tipo, tá, pra mim... tipo assim, tu foi como cliente, tá ligado? Tipo, tu olhou teu cabelo depois que tu cortou. Sim. Muda? Muda demais, mano. Muda demais. Tipo, tu sentiu diferença de olhar e falar, nossa, mano, tipo, tá graduadinho. Não, tá... Tu vê certinho, assim, o degradê, sabe? Tudo graduadinho, pontilhadinho, assim, sabe? Mano? Demora pra fazer? Não. Machuca? Não demora. Não, também não. Tá, então eu já respondi muita coisa de muita gente. A galera olha eu fazendo, tipo, fade na tesoura e fala, nossa, deve demorar muito, velho. E, tipo, é muito rápido, tá ligado? Tipo, os atendimentos não mudam nada. Não muda nada. Mano, acelera o processo. Depois que tu pega a técnica, acelera o processo. Mas como que eu descobri? Eu aprendi com o Bruno Reis, em São Paulo. E aí eu vi o Bruno fazendo, mano. Mano, network é uma parada muito doida, velho. Aquele dia... Vou contar uma história que eu nunca contei. Aquele dia era um curso de cabelo todo na tesoura. Só que o que foi passado pra nós lá, eu já tinha uma noção legal. E aí o Bruno, tipo, deu as cabeças de boneco pra gente cortar. E ele, tipo assim, a sala assim, né? Daí lá nos cantos, a gente tava cortando, tinha uns 10 alunos. E ele ficou no meio e começou a fazer um fade. Aí eu falei, mano, eu quero aprender isso aí.
tá ligado? Eu sabia que ele ia fazer. E aí eu cortei o cabelo na tesoura rapidão, tive o resultado, tipo, mesmo resultado que todo mundo, só que muito rápido, tipo, enquanto a galera usava, tipo, 10, 15 sessões, eu fiz, tipo, em 3, 4 texturizei e finalizei rapidão, pá. Eu falei, nossa, vou colar nele. Aí tava todo mundo cortando os cabelos na tesoura e eu colei no Bruno, assim. Colei no Bruno, no meio da sala e tal, e fiquei fazendo pergunta pra ele. Aí, tipo, mano, eu sempre fui de fazer pergunta, então, tipo assim, eu sempre vou perguntar um monte de coisa pra saber um monte de coisa sem, tipo, te perguntar o que é. Sim. Sabe? Tipo, eu quero chegar na resposta. E aí, a gente começou a conversar, e ele começou a fazer o fade, ele começou a fazer essa parada do point cut. Eu falei, mano, o que é isso aí? Tá ligado? Porque, tipo assim, o gringo faz. Sim. Josh P, tá? O Josh P faz muito, velho. Tipo, o Josh P faz demais, mano. Tipo, 5 minutos de máquina e 35 de point cut. Pra ter o resultado que ele tem. Só que não chega no Brasil, velho. Simplesmente não chega no Brasil esse tipo de técnica. E aí eu, tá, mano, o que é? Aí o Bruninho, né, a gente já troca ideia e tal. Eu falei, Bruno, o que é isso aí, velho? Daí ele começou a fazer, começou a explicar, mas tu só vendo, tu não consegue ter noção do que é. Tu só vai ter a noção realmente fazendo, na execução ali e tal. E aí eu aprendi. Aprendi ali, conversei com ele, peguei a técnica e tal, trouxe pra Bento. Ensinei o Katani. O Katani é muito rápido, velho. Tipo assim, o Katani é muito talentoso. Ai, meu Deus. E aí o Eric, ele já é mais, tipo, o esforçado, saca? O Katani, ele já é mais o talentoso. Então, tipo assim, o Katani aprende rápido, desenvolve rápido, sabe? Ensinei o Katani ficou melhor que eu, velho, no point cut. Daí outro dia ele tava fazendo e eu não me importo de sentar pra aprender, saca? Tipo, claro. Se eu vejo o Paul Dre, ele faz tal coisa melhor que eu, mano, eu vou aprender com ele. Se ele quiser me ensinar, eu vou me dispor pra aprender. E eu falei, Kata, o que tu viu no point cut que eu não vi ainda, mano? Tipo assim, ó, tu pegou antes que eu te ensinei depois. Tipo, eu aprendi antes, te ensinei e hoje tu é melhor que eu nisso. Então tu viu alguma coisa que eu não tô conseguindo ver. Ou eu tô com dificuldade, saca? Eu falei, Kata, o que tu tá vendo aí, mano? Porque, tipo, tu tá só batendo tesoura. Ele falou, mano, onde é que tá escuro eu bato tesoura, velho. Tá ligado? E aí, mano, tipo assim, o que levou eu olhar pro Katani assim, tipo, eu falar, nossa, mano, como é que ele tá fazendo isso? Um dia chegou um cliente na barbearia e pediu um degradê na 1. E daí deu 10 minutos, eu olho pro lado do Katani batendo tesoura. Eu falei, mano, um degradê na 1, irmão, o que tu tá fazendo com a tesoura? Cara, quando aquele cliente saiu da cadeira, com o cabelo arrumadinho, com aquele degradê, eu nunca vi um degradê na 1 tão limpo na minha vida. Sim. Eu falei, velho, ele entendeu alguma coisa que eu não entendi, saca? E daí eu pedi pra ele e ele me falou assim, do tipo, porque o Katani, ele não dá curso e tal, então às vezes, tipo, ele vai se expressar do jeito dele. Sim. Aí ele falou, Zapa, onde tá escuro eu bato tesoura, mano. E daí eu falei, tá, mas não faz buraco? Ele falou, faz, velho. Podcast é isso. Mas clareia o... Mano, tipo assim, podcast é fazer buraco de um jeito feio de falar. De um jeito bonito é ponto de luz. Sim. Tipo, mano, é isso, velho. E aí foi onde eu comecei, mano, eu tô com medo de fazer buraco. Eu falei, vou testar. Testei e não tive tanto resultado. Fui fazendo, daí eu cheguei próximo a desistir. Quando eu tava próximo a desistir, eu falei, mano, vou ligar o FDS, tá ligado? Vou ligar o FDS, vou ver aí o que vai ser. Mano, tô nem aí. O cabelo desse maluco cresce. E comecei. Fiz o fade, comecei a bater tesoura. Quando eu parei, dei um passinho pra trás assim. Ficou massa, velho. Tipo, eu falei, não, então realmente, mano, onde tá escuro tu vai bater tesoura. Óbvio que tu tem que ter um entendimento mínimo da técnica. Sim, não é como fazer, bater tesoura, né? Tá ligado? Mas tipo assim, mano, o point cut é literalmente onde tá escuro, tu vai ter que clarear. Só que, o que é um degradê bonito? O degradê bonito é um degradê uniforme, bem entregado. Então, tipo assim, o problema é que às vezes aqui tá muito claro, aqui atrás tá muito escuro. Então, tipo assim, não clareia mais aqui, mas, tipo assim, clareia aqui atrás e tenta escurecer a parte da frente pra deixar ele equilibrado, entende? Sim. E o point cut, ele faz muito isso, porque corta fio por fio nas regiões que tu quer que corte. Então, tipo, o point cut é isso. Uma dica que posso dar é, quer ter resultado, velho, de verdade, quer ter resultado em degradê ao natural, por favor, aprende point cut. Existem diversas formas de tu aprender, tem tanto no online, tanto no prático, enfim, tem outros profissionais que também aplicam, como o Bruno Reis. Então, cara, se tu quiser ter resultado no corte de cabelo, no fade ao natural, por favor, aprende point cut de uma vez. Cara, vamos lá, então tem mais um cara, na verdade não é uma pergunta, o Henrique, ele disse, cara, o Zapa é incrível, ele é muito bom, eu fico abismado com isso, tão novo e tão inteligente, mas o que as pessoas falam de ti, assim, tipo, o que tu escuta, assim, pela tua idade, assim, eles acham que tu tem meio que tipo, muito eu não tenho tanta noção do que a galera acha, eu tive noção mesmo ano passado no Conference. Sim. Eu tive um pouquinho de noção. Mas, tipo assim, o que a galera mais se abisma é, tipo assim, a gente trocar ideia assim. E daí tu me fala, que idade tu tem? Eu tenho 20 anos. Eu falo, o quê, mano? Você tem 20 anos? Eu falo, mano. Só que o que acontece, Dre? Tipo assim, mano. Duas coisas, velho.
filtra as pessoas que te seguem no Instagram e no TikTok, tá ligado? Tipo assim, ó, teve um tempo, mano, que eu seguia 2.000 pessoas. Eu literalmente entrei perfil por perfil falando assim, ó, me agrega, não, um follow, me agrega, sim, continua seguindo. Isso, e aí eu fui pra 400, sigo 400 pessoas hoje. Eu também. Saca? Eu sigo Então, 300 tipo assim, ou 400 também. Então, tipo assim, filtra, a primeira dica, filtra as pessoas que tu segue no Instagram, no TikTok e em qualquer outra rede social. Segunda coisa, começa a ler, saca? Então, não importa o que tu vai ler. Tudo é conhecimento. Sim. Mas se tu conseguir direcionar, melhor. Então, tipo assim, esses dias me pediram, me indica 3 livros, velho. Tipo assim, ó, lê o primeiro, Segredos da Mente Milionária, que te faz pensar como gente grande. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Quer aprender a falar e se comunicar? Esse livro é sensacional. E tem um outro que eu indiquei também, que é Roube como Artista. Porque, tipo assim, nada se cria, tudo se aprimora. Tudo que existe hoje, alguém já inventou. Tu só vai pegar essa água aqui, vai trocar a embalagem, vai trocar o rótulo, vai botar umas informações a mais e vai vender ela mais cara. Sim. Vai agregar valor. Starbucks. Starbucks fez isso. Ele é um café, se tu botar qualquer outro rótulo, é um café de R$5. Starbucks, 17. Tu viu aquele cara que ficou milionário vendendo água também, que ele só mudou a garrafa para de vidro, fez meio que um design diferente na garrafa. Voz? Cara, não lembro, assim, eu sei que é um cara que, tipo, ele ficou multimilionário, assim, vendendo água, e a água é a mesma. É isso, mano, nada se cria, tudo se aprimora. Exato. Saca? Então, tipo assim, irmão, tipo, o Dre, ele tem um projeto muito massa, mas eu acho que nisso aqui dá pra ser melhor. Então pega esse projeto, vou falar assim mesmo, copia e depois aprimora e dando o teu jeito. Sim. Tipo, nesse caso, é o único caso em que 1 mais 1 é 3. Como assim? Eu gosto do Dre e eu gosto do Flávio Augusto. Então eu vou modelar o Dre, o Flávio Augusto e vai dar um novo eu. Tipo assim, eu já tenho conhecimento. Pego mais um pouquinho do Dre, pego mais um pouquinho do Flávio Augusto. 1 mais 1, o meu novo, o Megazord, saca? Então, tipo assim, o Roube como artista fala muito sobre isso, velho. Cara, pega a tua referência e modela ela. É uma técnica de modelagem, não sei se já ouviu falar. Já. Mas é tipo, tu realmente, tipo assim, tu copiar o cara até tu ser muito parecido, mentalidade, princípios, mentalidade, ações, tudo isso. Tá ligado? Mas aí tem que filtrar a referência que tu vai modelar. Sim, né? tem que ter um filtro, né? Também pode ser... cara, isso é muito bom. É uma dica muito boa, assim, sabe? Tu cuidar os ambientes que tu está e as pessoas que tu acompanha, sabe? Eu também sigo, tipo, 300 ou 400 pessoas também. E por quê? Eu tento seguir as pessoas, por exemplo, eu entro no meu Instagram, eu vou aprender alguma coisa. Eu vou ver um vídeo do Marçal falando uma coisa muito foda. Eu vou ver um vídeo do Flávio Augusto, eu vou ver um vídeo do Joel J. Eu vou ver um vídeo do Zaparte, alguma coisa do seu Elias. Então, por exemplo, eu quero também falar muito em público, ter meu podcast, então eu sigo o cara que tem um podcast, que eu me inspiro, por exemplo, é o Joel. Eu quero dar uma palestra, eu sigo o Pablo, que é um palestrante, tipo, fora de série. Eu quero cada vez mais aprimorar minhas técnicas, eu sigo o Bruno, eu sigo o Zaparte. Isso é técnica de modelagem, tá ligado? Você tem que cuidar das referências. Isso, eu entro no meu Instagram, eu aprendo algo, tá ligado? Isso é usar o Instagram e não ser usado pelo Instagram, sabe? E o que as pessoas, o Instagram e o TikTok, né? As pessoas são usadas por isso, saca? Elas entram ali e ficam horas olhando vídeos aleatórios. Quando viu, passou tipo 3, 4 horas, elas não fizeram nada pra melhorar a vida delas e tipo... encheu a cabeça de besteira, saca? Tipo, pra facilitar quem tá ouvindo agora, para de usar o Instagram como um comprador e começa a usar como um vendedor, tá ligado? Tipo, para de comprar, tipo assim, para de ficar comprando conteúdo e perdendo tempo, começa a vender conteúdo. Como assim? Beleza, aprendi um negócio com o Marçal, junta com o meu conhecimento e posta um novo conteúdo. Exato. Saca? Então, tipo assim, para de usar como um comprador e começa a usar como um vendedor. Mano, a tua cabeça muda, assim, faz, meu Deus, eu tava perdendo todo esse tempo até agora. Tá ligado? A triste parte é que tava. Aqui tinha a Nest Panos, mandou um salve. Eu queria agradecer a Nest aí que tá me apoiando também no kit que eu tô usando hoje, moletom, a calça, camiseta por baixo aí. Vai aparecer no vídeo só o moletom, né? Mas a Nest é uma empresa aí que, inclusive, eu quero trazer o William da Nest aqui. Porque, cara, eles também são uma loja que tava bombando demais, agora abriram outra em Garibaldi. Então, tipo, tu tá usando a touca da Nest aí também, né? Nest. Então, Nest é referência máxima aí também em questão de loja, de vendas, eles também são muito fortes, né, mano? Sim. Vamos lá, Robson Gomes. Fala, meu mano, você é referência de luta. O Robson Gomes é um cara do rap lá de Caxias também, mano. Brigadão aí, tá, Robson? Acompanho muito tuas músicas também. Mag. Fala, manos, boa noite. Estou muito querendo montar um estúdio no meu quarto.
quais as dicas daria para começar? Estou com bastante medo. O cara o Mag, ele quer montar um estúdio no quarto, pelo que eu entendi. Um estúdio de barbearia ou um estúdio de podcast? Cara, pois é, né? Podia deixar mais específico isso aí, Mag. Mas, mano, se for de barbearia, só começa. Só começa, mano. Porque, tipo assim, qual que é a parte legal de começar assim? É que um dia tu vai olhar pra trás e falar, mano, eu vim disso. E de podcast também, só começa. Olha onde de qualquer coisa, mano. Tipo, olha da onde eu vim, olha onde eu tô hoje. É o motivo de tu pular de alegria, de comemorar. Porque, velho, quais eram as chances disso dar certo? Sim. Saca? E o exemplo tá aqui, os dois caras que estão nessa mesa, sabe, mano? Se tu olhar nos stories lá nos destaques dos Aparte, tu vai ver que o começo dele foi empilhando umas cadeiras de bar né? Na garagem lá, né? Uma garagem uma vez era uma garagem. Então, tipo, cara, ele só começou. Ele pegou umas cadeiras de bar, empilhou. Quando tinha um cliente mais baixo, botava mais cadeira. Quando tinha um cliente mais alto, tirava umas cadeiras. Comigo foi do mesmo jeito. Eu aprendi, trabalhei em uma barbearia. Quando eu decidi ter a minha, eu abri na garagem do meu pai, com cadeiras de bar também. E comprei um espelho de R$7 do... 10 por 15. Isso, assim, aqueles com a borda laranjadinha, assim, ó. Então, tipo, só começa. O podcast é a mesma coisa. O ano passado eu comecei um podcast chamado Jesus é o Centro, onde eu trazia só pessoas do meio cristão. E como eu tinha a barbearia no centro, ali era um lugar bem silencioso, sabe? Sim. Não tinha movimento de carro, e era segundo andar também. E eu peguei o microfone de lapela, coloquei no meio de nós e dava pra entender super bem. A câmera num tripé e era a câmera de celular, sabe? Sim. Então o microfone de lapela mesmo, só comecei. Um fundo mais bacana, 2 poltroninhas. Então é isso, saca? Tipo, é começar, mano. Mano, eu acho que já deu 1 hora e pouco, né? Pra encerrar, mano. Isso aí é aquilo que a gente tava falando agora de, tipo, modelar, copiar algumas coisas também. Sim. Eu me inspiro muito no Joel J, sabe? Que é um cara que, tipo, ele tem até... Eu trouxe meu caderno e deixei no carro. Mas ele até anota muita coisa que o convidado fala e tal. Mas ele sempre deixa uma pergunta no final, e essa pergunta eu quero sempre fazer também, né? Que é, se tu tivesse a oportunidade de falar algo pro mundo, tipo, tu vai falar isso e todo o mundo vai ver, tá ligado? Vai estar nos outdoor, vai estar em todas as páginas, todo mundo vai ver. O que tu falaria? Tá, eu acho que eu teria 2 coisas, tipo assim, pra falar. Eu acho que a primeira delas é que todo mundo já conhece, já ouve, que a execução com a exaustão nos leva à perfeição. Quanto mais a gente faz algo, melhor a gente fica, saca? Só que, tipo assim... essa frase ela tem muito efeito pra mim. Porque tu começou cortando o cabelo bem? Não. Então, ninguém, tipo assim, né? A execução, mano, exemplo, Cristiano Ronaldo, tá ligado? Tipo, a máquina de reproduzir. Mas se eu pudesse, tipo, deixar uma mensagem fora isso, velho, quem proporciona, prospera. Quem proporciona, prospera. Por quê? Todo mundo que proporciona pra alguém vai crescer em alguma área. Todo mundo, o cara que mais proporciona experiência pro cliente, o cara que mais proporciona um bem emocional, o cara que mais proporciona a oportunidade pra alguém, o cara que mais proporciona a felicidade do outro vai prosperar, tá ligado? Então, tipo assim, não tem como, é fato, cara. Por quê? Porque se tu não vive pra servir, tu não serve pra viver. Então, o jogo não é sobre a gente. O jogo sempre foi e sempre vai ser sobre o outro. E é por isso que quem proporciona prospera. Por exemplo, cara, tu quer ficar rico, quer ficar muito rico, que é o que a gente tá trabalhando, cara, dá oportunidade pra alguém crescer, dá oportunidade pra alguém ficar rico. Como assim? Cara, às vezes, como que os empresários têm tanto? Porque eles estão gerando oportunidade de emprego. Eles estão gerando a oportunidade de alguém ganhar bem, eles estão gerando a oportunidade de alguém crescer, de alguém se destravar ou destacar, de alguém fazer algo a mais do que deveria, saca? Então, tipo assim, todo mundo que proporciona pro outro vai prosperar, mano. Isso é fato, velho. Tipo assim, Jesus Cristo veio na Terra e proporcionou pra todo mundo, saca? Jesus Cristo, ele proporcionou o teu perdão agora. E por isso ele é próspero, por isso ele era tão próspero. Então quem proporciona, pra quem estiver assistindo que quiser anotar, quem proporciona, prospera. Cara, cada vez que tu pensar em fazer alguma coisa, lembra disso. Sempre que tu jogar o jogo pro outro, a tendência é isso voltar em dobro pra ti. Tanto pro bem quanto pro mal. Então, sempre, quem proporciona, prospera. Muito bom. Vou anotar essa frase quando chegar no Mano, carro. eu tenho essa frase anotada porque isso faz muito sentido na minha vida. E é por isso que eu entrego tudo que eu entrego da forma que eu entrego. Porque eu entendi que o jogo não é sobre mim, é sobre o Dri. Tipo, é tudo que eu posso ajudar, tudo que eu posso clarear, tudo que eu posso tirar de dúvida, tudo que eu posso, Mano, o que eu posso te ajudar hoje?
saca? Então, tipo assim, proporcionando pra ti, eu tenho certeza que aqui dentro, lá em cima, mano, tipo, o meu tá feito, saca? Sim. Tipo, ganhei o meu jogo. Então, quem proporciona, prospera. E, cara, quando a gente proporciona, abre muita porta pra gente, né? Tipo, tu proporcionando as coisas que tu faz, como eu falei ali também, eu depositando na vida das pessoas aquilo que Deus fala comigo, deposita na minha vida. Tipo, olha quanta coisa vem acontecendo nas nossas vidas, sabe? Tipo, olha, por exemplo, hoje tu tá num podcast, eu não sei tu, mano, mas eu sempre me vi aqui, tá ligado, mano? Sempre, tipo, eu assisti os podcasts e falava, cara, um dia eu vou estar um dia eu vou estar um. E aí eu fui convidado para 2. O ano passado, um lá em Garibaldi, que era o Sextou com Deus. Sim. E esse ano no Suceucast, né? Sim. E hoje eu tenho o meu, tá ligado? Então, tipo, cara, isso aí é tipo a questão da nossa vivência, né? Da gente tá proporcionando coisas, a gente tá vivendo nossos propósitos, né, mano? E as coisas vão acontecendo, saca? Isso. Então, mano, muito massa. Cara, queria te agradecer aí, né, mano, por ter aceitado o meu convite aí. Queria agradecer a todo mundo que tá assistindo. Tem mais algum recado pra dar? Não, mano, acho que era isso. Obrigado por todo mundo que tá assistindo. Obrigado pela oportunidade que tu me proporcionou. Tamo junto sempre que precisar. E todo mundo que quiser crescer, a gente tem a disponibilidade aí de estar comprando a gente, né? Tipo assim, tanto que pra quem tá pensando em vir fazer um curso prático, o Dre já deu o feedback dele de quando ele fez um workshop comigo. Então, sempre que tu precisar, eu estou à disposição. Minhas redes sociais é Zaparte Victor, coloca lá que vai achar. Muito obrigado pela oportunidade, que não seja a última. Não vai ser. Que daqui a um tempo certo. A gente possa voltar melhor do que a gente está hoje. E é isso, gente. Fé em Deus, nas crianças e vambora. Então, galera, muito obrigado você que ficou até o final aí. Queria agradecer mais uma vez o Zapa. E você que quiser compartilhar esse vídeo, quiser seguir o canal aí, todo domingo vai ter um vídeo novo, um convidado novo. Tenho certeza que a gente vai abordar diversas coisas, sabe? Sim. Por exemplo, o próximo convidado é o Douglas Ramos. Ele é lutador de jiu-jitsu, multicampeão aí, já foi para Abu Dhabi, Estados Unidos. É um cara assim que tá vivendo uma fase assim na luta muito forte, assim. Ele é professor também. Então, a gente vai estar abordando diversos temas, sabe? Trazendo diversas pessoas. Se você quiser dar uma dica de alguém para convidar para trazer aqui também, o meu Instagram é oficialdri. Se inscreve no canal aí, tamo junto. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. É nóis. Tamo junto, rapaziada.